Dois, um. Salve, salve, rapaziada. Meus indignados e minhas indignadas com o preço do corote. Como é que vocês estão? Enfim, rapaziada, depois de muito tempo, de muito atraso, cá estamos, eu e minhas vadias, novamente para gravar no podcast da Guerrilha, o episódio número 4, eu acho. Faz tanto tempo que eu nem lembro. E, infelizmente, a gente não pôde gravar pós-jogo contra o Ceará, mas a gente vai comentar um pouco sobre. Aconteceram uns problemas técnicos aí durante o final de semana. E é isso. Se você está vendo aí pelo YouTube, ouvindo no caso, já deixe seu like, se inscreva no canal, porque geralmente eu peço no final do podcast e já não tem mais ninguém ouvindo, então já vou pedindo aqui agora. E é isso. E eu queria aproveitar também aqui no início para dizer que agora também estamos no Spotify, então se você usar essa plataforma, e curte ouvir aqueles podcasts maroto, a gente está disponível lá também. E é isso. Hoje aqui estou eu com as mesmas vadias de sempre, com um convidado novo aí, o Marcos Salador de Bosta, se quiser dar um oi pra rapaziada. Opa, tamo na área. Aí tô aqui também com o Aleph, né? Fazer Fala, o... galera. Fala, E- galera, chegando mais uma vez para poder causar e mostrar quem manja aqui nesse podcast. E o nosso convidado especial de hoje aqui é um amigo do grupo, que se prontificou aqui a ajudar para cobrir a ausência do nosso outro participante, Felipe Santana, que hoje não pôde participar, problema de relacionamento com o resto do grupo. Dá um oi, Chico. Fala aí com a rapaziada, se apresenta aí. É nóis, tamo junto. Opa, fala aí galera, sou o Chico, já estou um pouco acostumado a fazer podcast, obrigado pelo convite inclusive, sou tricolor desde criança e eu gosto de dar haha nos posts do Marcos lá no grupo do Facebook. É, E quem eu? não gosta. E eu nunca vi, eu preciso saber quem você é, eu não sei ainda. É Só porque, dá é porque é quem- tanto haha que vai ficar meio difícil achar. A gente só dá haha porque a gente vai dar um soco em você. Não, pô, vocês têm que se curvar à realidade. Hoje eu tô sendo o personagem mais lúcido ultimamente. Não, você é a famosa tchutchuca de leão de grupo e tchutchuca de podcast. Não, eu já Quem expliquei conhece o isso. Quem conhece o Marcos do podcast não sabe quem ele é de verdade. Tem um motivo pra isso, é muito longa a explicação pra gente fazer hoje. Futuramente eu farei. Então, o Chico aí, que é o nosso convidado, que já tem bem mais experiência que a gente, porque ele tem um podcast nerd. Se você quiser comentar sobre aí, pode ficar à vontade, Chico. Antes da gente começar o nosso aqui, o microfone é seu. Tenho o Dicecast desde 2017, 17? 18, acho que é 17. Tá meio parado atualmente, não é muito o público-alvo daqui, é uma outra galera o público-alvo, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, é Dicecast RPG, tá lá no Spotify. Enfim, é isso, rapaziada. Vamos começar aqui, porque a gente tem muita coisa para pincelar, falar, comentar, xingar. Enfim, tivemos aí o jogo contra o Ceará, mas a gente quer focar aqui no pós-jogo contra o Flamengo. E o que vocês têm para dizer, Marcos? O que você achou do time? Se dava para ter ganho, porque o Flamengo foi com os reservas do reserva do São Paulo, até que tinha um potencial para ganhar o jogo, mas aconteceu o que aconteceu. E o que você tem para comentar sobre o jogo? Bom, sobre o jogo do Flamengo em específico, eu acho que hoje o São Paulo não contava, né, hoje em dia, hoje eu falo atualmente, o São Paulo não conta com vitórias sobre o Flamengo, né? A gente... É aquela história, quando você vai fazer o planejamento do brasileiro lá, quando você vai olhar os jogos, você, putz, esse aqui eu posso perder. Diferente de jogos contra o Goiás, contra o Curitiba, etc. E o São Paulo entrou com uma escalação de novo alternativa. Eu achei até um pouco invencionista da parte do Ceni. Eu acho que dava para ele fazer mais o simples, fazer mais alguma coisa mais trivial. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso, né? Que a gente vai esbarrar um pouco na atuação da equipe ultimamente. E assim, o nível técnico muito gritante, né? A discrepância técnica entre os times, né? Você vai olhar o time reserva do São Paulo, é um time ainda de... Ou você tem moleques, ou você tem jogadores tecnicamente bem mais fracos. E você olha pro Flamengo, você tem Vidal, você tem Cebolinha,
Tem o Marinho, que não tá jogando tanto assim, mas é uma opção de velocidade, né? Você tem o Ayrton, que fez um bom jogo. E o Santos no gol, né? Então é assim, é uma outra realidade hoje em dia, eu diria. Eu diria que hoje pro São Paulo, assim, competir com essas equipes é muito complicado, mesmo jogando ainda com um time reserva. O Flamengo ainda se mostra superior. Agora sim, o titular, o nosso titular contra o reserva do Flamengo, acho que sim, daria pra gente vencer sem assim muito alarde, digamos assim. Não seria nada absurdo se os caras vencessem, mas também não seria nada absurdo se a gente vencesse. Destacar aqui que eu acho o seguinte: a parte tática do time tem sido alterada um pouco nos últimos jogos em função do desmembramento da equipe quando você vai jogar o Brasileiro. Então, acho que ficou bem claro, tá bem claro assim para todo mundo que o São Paulo hoje prioriza as Copas assim de uma maneira indiscutível, né? Não tem mais como a gente dizer, mas é só isso, é só agora. Não, a gente tem um foco definido. São as Copas. E como eu disse no último podcast que a gente fez, a temporada do São Paulo se define na quarta-feira. A partir da quarta-feira que a gente vai poder ter um panorama melhor do que vai ser a temporada do São Paulo daqui pra frente. Inclusive sobre técnico e sobre projeto de futebol. E a gente vai ter definido isso quarta-feira. É isso que eu tinha pra falar no início sobre o jogo contra o Flamengo. Passo a palavra aí para o próximo. Oh, meu Deus do céu, ouvir a voz do Marcos já me sobe um ódio que vai me corroendo por dentro. Mantenha o foco, Alice, mantenha o foco. Eu tô mantendo o foco, mas é difícil, porque eu acho impressionante a capacidade que ele tem de falar besteira. A razão desperta o ódio nos ignorantes. A razão desperta o ódio? É mentira, porque eu sou sensato e eu sou equilibrado, as pessoas não têm ódio de mim. Mas enfim, seguindo sobre o jogo, eu não pude assistir o jogo ao vivo, eu acabei assistindo um condensado depois, que é mais do que os melhores momentos, mas também não chega a ser o jogo completo. E o São Paulo foi realmente um time irreconhecível. Realmente quando você joga com os reservas é muito complicado. E se você parar pra pensar, o São Paulo enfrentou o time reserva do Flamengo. Mas é um time reserva do Flamengo que pelo menos 8 dos 11 jogadores seria titular em praticamente todos os times do Brasil. Com exceção aos 3 hoje que dispararam, Palmeiras, Flamengo e o Galo, seriam titulares acho que em praticamente todos os outros times. Então foi um jogo assim difícil de assistir. A torcida compareceu, a torcida continua fazendo a parte dela, 45 mil pessoas no Morumbi. Então a gente, torcedor, tá fazendo a nossa parte, incentivando, não desistindo, acreditando. São Paulo joga em 3 frentes, então automaticamente é muito complicado você manter o time titular o tempo todo. Então não acho que o Rogério inventou tanto assim. A gente quarta-feira já tem uma decisão, o Flamengo também tinha e veio com os reservas. A gente tem uma sequência complicado os próximos 3 jogos, quarta-feira com o Ceará, domingo com o Red Bull, e na quinta seguinte já é a volta da Copa do Brasil. Então o São Paulo não decide o seu futuro no dia 10 e sim no dia 18. A gente vai ver o que resta do São Paulo no dia 18. A gente vai continuar em 3 frentes, se a gente vai realmente abrir mão de Copas, porque agora até o Rogério já basicamente deu a entender isso na coletiva depois do jogo. E é isso. São Paulo tem que abrir o olho. O Marcos ele é alarmista de uma maneira exagerada, mas ele não tá tão errado assim quando ele fala que o São Paulo precisa ligar o alerta, abrir os olhos, porque agora a gente tá a 6 já da zona de rebaixamento e cada vez mais o G6 tá se distanciando. É bem verdade que com 3 pontos a gente sai de 11º, a gente já vai para 8º, e aí já cola de novo neles. Mas se deixar desgarrar, quando acordar e ver o que aconteceu nas Copas, pode acabar sendo tarde demais. O Marcos ele fez uma comparação interessante lá no grupo do Facebook, que
comparando com a campanha do Atlético Paranaense do ano passado, foi tu mesmo, né, Marcos? Sim, foi eu mesmo. Então, foi final da Copa do Brasil, né? Sim. Campeão da Sul-Americana e 14º no Brasileirão. Isso. Acredito que uma campanha dessa nesse ano seria algo extraordinário, independente se não tiver muito tranquilo, confortável no Brasileirão. Agora, quer falar alguma coisa, Chico? Pode ficar à vontade, cara. Na verdade, eu até concordo em certo ponto com o Marcos sobre o planejamento do São Paulo para a temporada, né? E realmente, com o elenco que a gente tem, com o atual número de jogos que o São Paulo tá passando, né, no calendário, é muito difícil manter uma boa posição no Campeonato Brasileiro. O time misto do São Paulo tem até conseguido tirar alguns empates em alguns jogos difíceis, como foi no jogo do Atlético Mineiro, por exemplo, ou contra o Internacional, que também nem é um grande time. Mas eu não vejo muito o que fazer, não. O reserva do Fluminense, do Flamengo, realmente é bem melhor que o time reserva do São Paulo, né? Ou aquele mistão do São Paulo, né? Jogadores como Vidal, Diego, Everton, Lázaro, Marinho são melhores que os jogadores reservas do São Paulo que estavam jogando naquela partida. E também não tem muito o que fazer, não tinha como jogar esse jogo contra o Flamengo com o time titular, porque tem jogo da Copa e realmente é a Copa que vai decidir o futuro do São Paulo nessa temporada. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem que jogar para não cair mesmo. Realmente, verdade. E vocês acham que já era hora do Ceni meter o look e já escalar o Bustos nesse jogo contra o Flamengo, ou realmente não foi a hora dele? Não, assim, o Rogério disse na coletiva, inclusive, que assim, ele tinha acompanhado só um treino do Bustos, ainda que estava treinando um pouco separado do grupo, então assim, não tinha condição mesmo de levar o Bustos. Eu até pensei, falei, putz, né, acho que dá pra relacionar pelo menos, né, até eu tava conversando no WhatsApp com o Aleph, no grupo, falei, putz, será que o Bustos vai entrar, vai ser relacionado? O Aleph falou, pode ser relacionado, mas entrar é meio difícil. Eu achava que ele podia ser pelo menos relacionado também, né? E acabou que ele não foi nem relacionado. Depois o Ceni deu explicações que ele estava treinando em casa, mas treinar em casa tipo, totalmente diferente de treinar com o elenco. Ótimo jogador, o Bustos. Assim, pro momento do São Paulo, não é craque, não é o cara que vai decidir pra gente campeonatos assim de cara, né? Não acredito nisso. Pode até acontecer assim um jogo ou outro ele ser importante, mas até agora ele só pode jogar o brasileiro, e falar mais que isso acho que é especular, porque a gente ainda não sabe como vai ser depois do jogo Ceará, né? Se a gente vai passar ou não. E assim, acho que essa parte do Casares de buscar um pouco mais de criatividade, digamos assim, na hora de trazer jogadores, tem sido um ponto que tem me agradado, né? Basicamente ele não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não tem dinheiro para fazer contratações assim, de chegar, eu quero esse jogador, eu quero aquele jogador e eu vou trazer. Então a gente fica meio refém de projetos criativos, e acho que esses projetos criativos têm potencial para elevar o nível do São Paulo, elevar o nível de competitividade do clube dessa forma, com criatividade. Se não tem grana, a gente vai tentando ali o que a gente pode fazer. Acho que vai ser essencial pro brasileiro. Eu acho que assim, quando a gente sair, se a gente sair, né, não vou colocar assim, porque senão o Aleph fica puto que a gente vai sair. Mas assume seus B.O., assume seus B.O., assume o que você fala. Mas assume o que você fala. Se acontecer da gente sair, a gente vai ficar com um elenco bem grande para um brasileiro só, né? Aí vai ficar na conta assim de se algum cara se lesionar, de algum cara ser suspenso, porque vai ser difícil todo mundo jogar se a gente sair dessas competições, né? Vai ficar assim mais um projeto, digamos assim, pro longo prazo, né? Pro longo ou médio prazo, né? O ano que vem também.
para esses jogadores poderem serem usados dessa forma assim mais mesclada, né? Vamos fazer experiências ali, vamos ver colocar o Bustos, o Caleri, né? Vamos colocar ele mais do lado do campo para ver o que vai dar, vamos centralizar mais. Aí é coisa de laboratório, né? Que para isso a gente tem o Paulista. Para essa reta final, né? Para essa reta mais decisiva, vai depender muito das Copas. É o que eu disse. Até o Ali falou que vai se definir contra o América, mas eu acho que quarta-feira já é uma definição, né? Porque, putz, se você sair de uma frente e ficar com duas, já vai aliviar, assim, o peso pro Rogério na hora de escalar gigantesco, né? Apesar de ser verdade mesmo que vai só definir contra o América, né? Mas esse jogo contra a Sul-Americana será completamente decisivo, até pra gente ver como que esses reforços serão encaixados no time, né? Será que eles vão... Porque tem uma diferença deles serem usados como uma válvula de escape, né? Como um quebra-galho para quando você não puder jogar com o time titular. E tem uma diferença deles brigando posição para entrar no time titular, né? Porque vai sobrar só uma competição. Então a gente tem que aguardar como é que isso vai tá se desenhando e torcer para que dê certo. Eu acho que os dois jogadores, tanto o Bustos como o Ferrarese, são jogadores assim que escapam um pouquinho desse rótulo de jogador mediano. Acho que eles são um pouquinho mais do que isso. E são jovens ainda, tem bastante vigor físico para ajudar o time. Então acho que vão ser assim essenciais nessa fase do São Paulo. Se eu ficasse mais um segundo te ouvindo, eu ficava doido, cara. A razão incomoda, eu sempre digo, a razão incomoda muito. Enfim, Aleph, quer falar sobre ou tu já fechou a tua fala sobre? Não, realmente é muito difícil ouvir o Marcos, é quase uma tortura. Mas eu ainda acho que realmente o futuro do São Paulo vai ser decidido no dia 18. Assim, de fato, realmente, na quarta-feira, se o São Paulo for eliminado, o que eu não acredito nisso, diferentemente de certas pessoas que não assumem os BO que falam, acabar saindo de uma frente traz uma tranquilidade pro elenco. Realmente o Rogério teria mais opções e menos desgaste. Mas de qualquer forma, eu ainda prefiro esperar até o América, porque o título da Copa do Brasil é muito complicado. Mas eu acho que se de fato afunilar e o Rogério acabar tendo que decidir entre uma e outra, ele, como São Paulino, acredito que a vontade dele vai acabar sendo a Copa do Brasil, mesmo a Sul-Americana sendo um pouco mais fácil. Ou melhor, não necessariamente mais fácil, mas times menos complicados. Por quê? A gente vai acabar pegando o Atlético Goianiense ou o Nacional. Passando disso, vamos para a final, podendo enfrentar o Táchira, o Inter, o Melgar ou o Independiente Del Valle. Então, assim, quando você olha para a Copa do Brasil, ainda tem Fluminense, que tem tido um dos melhores desempenhos do Brasil, tem o Flamengo, tem o Corinthians, que remendado com o Sub-43 ainda vem jogando. Então, é um pouco mais complicado. As duas novas contratações, os dois Naruels, são contratações interessantes. Acredito que vem muito para somar. O Bustos, é importante a gente manter a calma para ver como que ele vai jogar. Algumas pessoas indicam ele como centroavante, algumas pessoas jogam ele como ponta, outras pessoas como segundo atacante. Então a gente precisa ter calma, ou o cara simplesmente é um coringa do ataque e faz tudo. O Ferrarese, ele é um zagueiro promissor, jovem, por mais que venha por empréstimo com o City, que é uma relação que eu acho que o São Paulo deveria ficar com o olho aberto, porque os caras, eles não costumam dar ponto sem nó. Se eles estão entrando em parceria com o São Paulo, emprestando um jogador, isso pode ter um custo, ainda mais que essas contratações o São Paulo não está dando nenhum retorno financeiro a eles. Tudo bem que são jogadores que eles depositaram expectativas, compraram por uma cifra considerável e não estava tendo um rendimento desejado na Europa. Os dois jogavam na segunda divisão. O Ferrarese jogava na primeira, mas o time caiu, e o Bustos já jogava na segunda divisão da Itália. Então, que assim, a gente precisa manter a calma. Da Espanha.
Da Espanha, minto, da Espanha. Então, assim, acho que a gente precisa. Que é o Girona, na verdade. A gente precisa dar uma segurada na empolgação com esses jogadores, entender um pouco o trabalho do Ceni, não simplesmente querer derrubá-lo, sendo que ele passa por alguns problemas nesse percurso, assim como todo o time. E o São Paulo tem sabido sobreviver a eles. Não é um time como, por exemplo, alguns aqui defendem o Corinthians como modelo de espelho, e que todo mundo que entende minimamente sabe que o resultado que o Corinthians tem no Brasileiro não representa o que o Corinthians tem jogado no Brasileiro, e com o São Paulo acaba acontecendo um pouco o contrário. Não é que o São Paulo está numa posição pior do que ele tem jogado, só que se a gente fosse pensar ali o certo pelo certo, talvez o São Paulo deveria estar um pouquinho acima, primeiro pelo elenco, pelos jogos, pelo desempenho. Então acho que a gente precisa ser um pouco ponderado nesse tipo de situação. Vocês não acham que, tipo, o Rogério Ceni começou o ano desvalorizando, digamos assim, a Sul-Americana, entrando com as reservas, e foi assim mais ou menos até o jogo no Morumbi contra a Católica? Então, tipo, a gente viu, acho que só com empate de resultado negativo, né? E daí, vocês não acham que caso fique muito pesado, não dar uma segurada na Sul-Americana seria uma boa ideia, não? Quem quer falar? Eu? Posso ir? Pode ir, Isso, fica à passa vontade. pro Chico, claro. Eu gosto da ideia dele revezar um pouco, principalmente no começo do ano que tem Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil. Na verdade, o Paulista ele dá uma ferrada no nosso calendário, né? Se comparar com qualquer campeonato europeu lá, eles não têm um campeonato de começo que ferra totalmente a pré-temporada, né? E os clubes, pelo menos no estado de São Paulo, até no Rio de Janeiro, sofrem um pouco de pressão para jogar com o time titular, para ganhar o título estadual no começo do ano, né? No Rio, inclusive, eles são obrigados, acho que depois da quinta rodada, eles são obrigados a escalar o time titular. Senão eles pagam multa. São situações absurdas que só acontecem no Brasil, né? No futebol brasileiro. A gente vê muita reclamação de calendário por causa disso, né? São o quê? 12, 14 rodadas a mais do que teria um outro campeonato mundo afora, né? Mas em compensação, o São Paulo ele pena um pouco de elenco, né? Eu acho que se tiver apertado no Brasileiro para cair, eu acho que sim, deve sim usar um pouco as reservas na Sul-Americana para ganhar algumas partidas no Campeonato Brasileiro. Mas só se for nessa situação, né? Só se for nessa situação. O São Paulo pegou uma sequência de jogos difíceis agora também no Campeonato Brasileiro, que dificultou ter pontuações boas, né? Agora vem com uma sequência um pouco mais tranquila, que talvez melhore a nossa situação no campeonato. E de todos os jogos da Sul-Americana, eu acho que esse especificamente contra o Ceará no Castelão não vai ser uma boa ideia querer não levar o time titular, porque como o Marcos postou, já tem mais de 40 mil ingressos vendidos para a torcida deles, e vai ter Caldeirão, e o São Paulo não se dá muito bem com esse estádio. Enfim, não é um contexto bom agora para não ir com força máxima. E logicamente que vai ser preocupante esse jogo. Eu não sei o que o Rogério Ceni está pensando, até porque também tem aquele caso do Vinha ter falado que o pênalti do Calera que deu a classificação para ele, sendo que ainda vai ter o jogo. Se vocês quiserem comentar sobre, pode ficar à vontade aí, Marcos, Aleph, Chico também. Se eu falar que eu não lembrei do filme do Veiga fazendo gol na final do Paulista, eu estaria mentindo. Tudo bem que no caso a gente tomou um gol, e nesse a gente deixou de ter um gol. Mas realmente jogar lá é muito complicado. É muito complicado mesmo. Gramado ruim piora a situação, né? Sim, fica horrível. Fica horrível. E o Vina até falou que eles tiram vantagem disso. Time que nem o São Paulo, o próprio Fluminense, que gosta de jogar com bola no chão, tocando, se ferra um pouco mais, né, com esse tipo de gramado. Sim, se você para pensar, muito das jogadas do Ceará é bico pra frente e deixa o Mendonça correr. É o Mendonça, o Kleber, o Vina articulando. Essa é a ideia deles. Então é perigoso a gente abandonar agora,
Mas se porventura, no próximo jogo, a gente passando, claro, a gente vai pegar o Atlético Goianiense ou o Nacional. E qualquer uma das duas viagens não são viagens muito longas. Automaticamente o desgaste é menor. Se subir para Fortaleza, é uma viagemzinha cansativa. Não que ir para Goiás não seja, mas é menos. Ou ir para o Uruguai, você tem o menos problema do clima. O gramado não, aparentemente, pelo menos do Atlético Goianiense, não é tão ruim. Do Uruguai, eu confesso que eu não conheço. Basicamente a mesma coisa. Então, se a gente faz um bom primeiro jogo, é bem verdade que o primeiro jogo é lá, a gente decide em casa, e a gente vem com uma vitória, talvez no Morumbi a gente possa jogar com 2, 3 peças a menos, dando uma poupada. Então, assim, eu penso muito nisso. O São Paulo precisa ter a concentração, a calma. Não pode desgarrar do brasileiro, porque, como eu disse no podcast passado, um jogo ruim pode custar o futuro da Copa. E aí você ter chegado até a semifinal com o seu elenco cansado e depois ter que recuperar no brasileiro é muito difícil. Time grande na parte de baixo vira uma areia movediça, porque você se mexe e não sai do lugar, você vai afundando. Foi assim com o Grêmio, que começou no ano passado na zona de rebaixamento e foi, não, daqui a pouco a gente sai, daqui a pouco a gente levanta. Quando foi acordar, teve que chamar o Mancini faltando, acho que 8 rodadas pro cara tentar salvar o que já estava hiper complicado. Então, o São Paulo não pode desgarrar do brasileiro e pensar nessa rotatividade, como o Chico falou, que é muito benéfica pro time. E é como o Rob Show comentou aqui no post do Space aqui, que o São Paulo ele perdeu muitos pontos no começo do Brasileirão, quando estava na fase inicial da Sula. Naquele período ele poderia e deveria ter pontuado mais no Brasileirão, e aquela perca de pontos que está pesando o time agora. Enfim, se vocês quiserem comentar sobre. Olha, eu acho que como você falou, retomando um pouco o ponto que você disse que o Rogério não estava dando atenção à Sul-Americana e agora passou a dar. Eu acho que ele estava dando atenção devida aos times que ele estava enfrentando, entendeu? Ele foi até onde dava com o time reserva para enfrentar adversário fraco. Quando chegou um adversário de um nível mais interessante, que é o Ceará, ele teve que fazer uma escolha, né? Falou assim, putz, agora a gente vai ter que ir com um time melhor. Então acho que ele não tinha. Não é que ele estava deixando a Sul-Americana de lado, é que ele olhou a Sul-Americana pelos times que ele estava pegando, né? Falou assim, contra esse time aqui a gente não precisa de força total, pra quê? Agora a gente precisa, então vamos colocar o time titular. Eu penso assim, se o São Paulo definiu a meta chegar à final da Sul-Americana, então ele tinha que ter em mente que ele ia ter que jogar mais, digamos assim, do que se fosse para ele cair fora cedo, né? Pô, se a meta é a final, então a gente sabe que a gente vai ter que mesclar isso com o brasileiro, com a Copa do Brasil. Então já estava estipulado. O que aconteceu de diferente, digamos assim, é que teve muita lesão, né? Teve muita lesão de um elenco que era grande, era considerado grande no começo da temporada. Todo mundo falou, nossa, tanto o Rogério quanto o Casares falava, nossa, esse elenco é bem maior, tem mais número de jogadores, para quê? Para poder ter essa rotatividade, para poder aguentar essas competições. Aí o time foi se perdendo com a quantidade de lesões que foi aparecendo, e foi ficando mais difícil, né? Você montar um time. O Rogério passou ele citou até na coletiva que ele já não escolhia mais nem o esquema do time, que tinha que jogar com as peças que tinha. Então acho que essas lesões desestabilizaram bastante o time e a forma como o time foi encarando as competições. Agora é o seguinte, o São Paulo não tem a sorte que os outros times têm. E eu digo isso com completa convicção. Hoje a gente teve, por exemplo, o Santos ganhando do Curitiba com gol aos 93, basicamente.
né? Já pontuou de novo, né? Já distanciou um pouco mais do São Paulo. E a gente não vê isso acontecendo com o São Paulo, cara. É incrível, a gente não pode ter o prazer de comemorar uma única vitoriazinha chorada. Mesmo o time, quando o time tá jogando bem, a gente acaba tomando o gol de empate dos caras num lance totalmente bobo. Coisa que não acontece com o Corinthians também, que até o Ali falou, não tá jogando tudo isso, tudo bem, mas tá ganhando, né? Isso que é foda. De um gol, de dois, e tá aos trancos e barrancos ali somando pontos. E é coisa que o São Paulo não consegue fazer. Talvez isso esteja um pouco relacionado também à idade do time, né? A maioria dos jogos do São Paulo tem sido com jogadores ainda mais jovens. Talvez falta um pouco mais de experiência. É um ponto a se observar. Por que esse time não sustenta resultados e por que esse time não conta um pouco com a sorte, né? Até uma frase que o Crespo falava, né? Que ele falava mais ou menos assim: a sorte no futebol existe e ela é necessária. Só que quanto mais você trabalha, menos esse percentual de sorte vai sendo necessário. Então você vai precisando de menos sorte. Por quê? Porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, logicamente, você precisa de um pouco menos de sorte. Mas a sorte sempre vai tá dentro do futebol. E o São Paulo não tem tido. É incrível. Como o time joga bem, às vezes joga bem melhor que os adversários. Ou tá todo desfigurado e consegue enfrentar times melhores assim em questão de elenco, e ainda assim consegue jogar bem, mas não consegue ganhar. A vitória realmente não vem. E agora a gente tá sofrendo isso que você comentou, desses pontos perdidos quando a gente não teve aquele fiozinho de sorte que era necessário para ganhar. Então a gente tem que terminar esses jogos e refletir, falando assim, putz, agora o que a gente vai fazer daqui para frente? Será que compensa a gente continuar dando todo esse valor para essas competições, sabendo que talvez a gente não tenha chance de ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil? Será que é uma boa você rifar 2 jogos do Brasileiro, né? 6 pontos para jogar contra um Flamengo, uma semifinal? Aí, né, vai depender do planejamento que a diretoria impôs. A gente se a gente conseguisse passar do América, a gente já teria batido a meta, porque a meta era a quarta de final. Mas também é uma decisão muito difícil, porque aí a gente pensa, putz, a gente já chegou até aqui, né? Tem mais 4 jogos para final. E aí, rifa ou não? Mas eu acho que o campeonato que a gente mais tem chance é a Sula. E se sair um Flamengo do outro lado para você enfrentar na Copa do Brasil, talvez seja a hora da gente refletir. Falou, putz, a gente já deu, né? Agora vamos preocupar ali com o brasileiro, porque cair não é a meta. Nunca foi, né? Cair é o desastre da temporada. E brigar para não cair também até o final também. Então eu acho que o São Paulo tem que pensar nisso agora. Lembrar também que o que aconteceu com o Palmeiras em 2012 não pode acontecer mais, hein? Então, pode acontecer tudo, menos a queda aí. Até porque nada é mais caro do que você cair. Nada é mais caro do que você cair. Só que em 2012 o Palmeiras fez basicamente focar na Copa do Brasil, ligou força pro Brasileirão, foram campeão, caíram, mas jogaram na Libertadores no outro ano. Agora não tem mais essa. Se você cair, você perde a vaga também. Não adianta que você ganhou, foi campeão. Isso não importa mais. Agora, se você cai, a vaga fica pro segundo colocado. E é isso. Sim, eu concordo. São Paulo não pode se dar esse luxo. Eu sou um dos defensores. Sou um dos defensores do. Acho que São Paulo não pode abandonar o brasileiro de jeito nenhum. São Paulo realmente deveria ter feito uma gordura maior quando estava na Sul-Americana, ainda na fase de grupos, que ao mesmo tempo que era fase de grupos era eliminatório, porque só passa o primeiro do grupo, então é importante a gente lembrar disso. Tanto que os 2 últimos jogos que o São Paulo estava praticamente classificado, o São Paulo foi com um time C só de garotos, que a gente viu o primeiro gol do Rodriguinho,
Então, assim, o São Paulo, eu acho que o planejamento, o acontecido não está fugindo um pouco do planejamento, por coisas que naturalmente o São Paulo não tem controle, como as lesões. Mas ainda acho que é um problema menor do que algumas pessoas enxergam. Por quê? Se der o resultado negativo que essas pessoas esperam, eles vão falar que tem razão. E que o Rogério não presta, o Rogério é um mau técnico, é um desserviço para o São Paulo, que a imagem dele como jogador não pode ser maior que a dele como técnico, e toda aquela patifaria que esse tipo de gente gosta de falar. Mas o Rogério está entregando. O Rogério está fazendo aquilo que se esperava dele com as metas que o São Paulo propôs. O elenco também ele é desequilibrado, assim como o Rogério disse. Tem boas peças em mais de uma posição, mas falta em outras. Por exemplo, o São Paulo veio arrumar o primeiro ponta de fato agora em julho, com o Marcos Guilherme. Tudo bem que é um ponta mais velho, que não tem mais a mesma velocidade, que veio no empréstimo até o final do ano, que com metas ele ficaria para o ano que vem. Isso é um problema. O São Paulo tem um lateral, tinha na lateral esquerda o Reinaldo, o Wellington, o Léo, que de fato é lateral. Então, esse tipo de coisa foge um pouco do controle, mas a gente também não pode esquecer das partes boas e que dá para se aproveitar desse time do São Paulo. Esse elenco, ó, o Rogério Ceni, quando o Igor Gomes sair, ele pede para sair também. Tenho certeza disso. E o que vocês têm algo para comentar, Chico? Pode falar, tu que pediu o microfone. Perdão. Eu queria só discordar em uma coisa do Aleph, que ele falou que ele falou que a questão de lesão foge ao controle do clube, mas eu discordo porque o São Paulo se tornou um clube completamente defasado comparado aos demais e comparado ao São Paulo de antigamente, né? No final da década passada, né, entre 2005, 2009, 2010, São Paulo era um clube bem moderno, o jogador vinha da Europa para fazer tratamento aqui. O São Paulo hoje é extremamente defasado na questão física dos jogadores, muita lesão, preparamento físico, a preparação física dos jogadores é ruim. E isso é um problema de estrutura do time, não tem o que fazer. A própria base do São Paulo hoje em dia, os jogadores que vêm da base não são mais jogadores extremamente decisivos, e os jogadores médios já são vendidos muito rápido. Então o São Paulo acaba ficando defasado de elenco, um elenco que depende 100% da base, porque o time não está ganhando título, então não tem dinheiro para comprar jogador, e é totalmente plausível. E com a estrutura de clube já bem antiga e completamente defasada. Você não ouse falar dos meus meninos de Cotia. Tu não ouse fazer. Aleph Falácias e Mentiras Lopes. Aleph Falácias e Mentiras Lopes. Não, eu defendo o jogador de Cotia no geral, mas a maioria parece que vem despreparado. O São Paulo tem uma das melhores bases do Brasil, mas desde o Lucas, que o São Paulo não revela um jogador de ponta. Eu acho que não vê. Discordo. Eu acho que. Assim. Só complementando aqui uma opinião rápida, eu acho que não é que a base é muito ruim. Eu acho que é o seguinte: o São Paulo não sabe. Não é que não sabe também, é que não tem como ele fugir do método que ele utiliza hoje, né? Porque você olha para clubes bem estruturados, como eles trabalham esses jogadores que sobem. Vai subindo aos poucos, jogando jogos menos decisivos, vai subindo um por vez, né? Então você teve o Palmeiras, por exemplo, Patrick de Paula foi subindo aos poucos. O Endrick, por exemplo, não é um cara que vai... Se fosse no São Paulo, o Endrick já tinha que ser inscrito já em todas as competições, né? E não é assim que o Palmeiras tá trabalhando. Por quê? Porque tem dinheiro para chegar lá e contratar jogadores prontos, que o Rogério falou. E o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogadores prontos. Então, a maneira como eles são usados reflete muito isso, porque eles sobem sem preparação porque o clube necessita disso para sobreviver, para jogar. E aí entra no ponto que eu disse.
clube que usa 6, 7 jogadores da base não vai ser campeão de nada. Isso aí a gente tem que aceitar. Eu não lembro, se alguém souber, pode até falar, de algum clube que tenha conseguido ganhar título com 7, 6 jogadores da base, jogando de titulares do time. Eu acho muito difícil acontecer. Sei lá, no máximo o Santos, também não lembro. Eu concordo, realmente é um problema sobre o jogador e realmente é um problema do São Paulo financeiro ter que usar muito jogador da base. E concordo também que queima eles antes do necessário, né? Mas tem muito jogador aí que tecnicamente deveria surgiu como grandes jogadores, novo Kaká, o caramba 4, que não rende o que deveria render, que supostamente deveria render. Eu vou banir todos os outros. Peraí, porque atacaram meus meninos de Cotia e eu preciso defender eles. Não, eu também vou defender, calma aí. Que eu tô dizendo aqui que eu vou tirar todos vocês e vou colocar esse Rob Show aí pra falar, porque ele citou aqui, ó, alguém aí que eu não quero nem saber quem é também, para não ficar mais bravo. Ele falou aqui, ó, que Anthony, David Neres, Luiz Araújo, que são 3 pontos de muita qualidade, que se o São Paulo soubesse trabalhar bem, dava para ser muito útil hoje em dia. E agora pode falar, Aleph. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Primeiro eu ia falar sobre o CT do São Paulo. Eu acho tem alguma coisa que se passa na Barra Funda que é inexplicável. Depois que o Dr. Turíbio voltou, falou que ia arrumar mais aparelhos, e aí falaram, acho que era de alguma banheira com poder, acho que era banheira hiperbárica, alguma coisa assim, de alta tecnologia e não sei o que. Fizeram o maior alarde com a máxima tecnologia, parece que estava falando de um foguete da NASA. Que aí no final dos contos acabou não vindo. E assim que essas parcerias que ele achou não seriam a adição de muitos instrumentos, e ele já disse que, isso foi, salvo engano, no Twitter, que o São Paulo já teria novamente a melhor estrutura de CT do Brasil na parte de DM. Então assim, como que pode com uma máquina chegar e o São Paulo voltar a ser? Então eu acho que assim, o CT do São Paulo não está tão ultrapassado assim. Tanto assim, importante se destacar. O São Paulo tem um problema de estrutura, tanto que foi uma das condições do Rogério renovar. Falou que se o Rogério não que se o São Paulo não melhorasse essas estruturas, o Rogério não renovaria, que de fato isso tá no contrato. Só encher a água da piscina, pô. Então, enchendo a água da piscina, mudando profissionais, chegando novos aparelhos, indo atrás de parcerias. Então, assim, é esse tipo de coisa o São Paulo realmente precisa, mas eu acho que não tá tão defasado quanto a maioria pensa. Na parte de estrutura, eu acho que não tá tão defasado assim. Agora, quanto de mão de obra, aí eu acho que a gente tem um problema. E sobre os meus meninos de Cotia, é exatamente isso. O Chico chegou a falar sobre o Lucas, que foi a última grande revelação. Discordo veementemente. Se a gente pensar aí recente, Anthony, que é ponta da seleção, o David Neres, que até 2 anos, até 1 ano e meio atrás, ele era presença cativa, o Militão, zagueiro de seleção e do Real Madrid, Casimiro, que foi forjado basicamente na mesma época do Lucas, o Ederson, tudo bem que ele passou na base de São Paulo muito novo, mas ele tem a formação no São Paulo. Oi? Ignora o Ederson, pô. O cara ficou, acho que 2 anos aqui que você viu de nada pra carreira dele. Beleza, então vamos excluir o Éder. Então, nesse caso, dos 26 que devem pra Copa, 3 têm ligação direta com o São Paulo. Isso, assim, porque eu tô pensando de cabeça sem nem me esforçar tanto. São excelentes jogadores, mas eles não despontaram que nem tirando o Casemiro, né? Mas o Lucas jogou bem pelo São Paulo. O Anthony jogou ok pelo São Paulo. O David Neres jogou ok pelo São Paulo. O Militão jogou ok pelo São Paulo. O Militão jogava bem também, mas o São Paulo sentiu totalmente quando ele foi vendido. Mas eles despontaram mais depois que eles saíram do São Paulo. O próprio Anthony, o que a Europa melhorou ele, é inacreditável.
Mas o talento existia, não à toa esses times vieram aqui pegá-los e pagaram o dinheiro que pagou. O Anthony saiu por um valor alto, o Lucas também. O Anthony até nem tanto quanto deveria. O David Neres também relativamente alto. Então, assim, David Neres jogou 8 jogos no profissional do São Paulo e foi vendido. Sim, ia chegar nesse ponto. Que qual que é o problema dos jogadores de Cotia? Não é nem a falta de qualidade deles. Isso eu não concordo. Existe essa qualidade. Só que existem algumas coisas que facilitam o desenvolvimento da capacidade deles. Vamos falar do Palmeiras e do Flamengo, que são os dois times hoje que a base evoluiu muito. Além da base ter evoluído muito, quando eles sobem para o profissional, eles encontram um cenário muito favorável a eles. Eles não chegam com a responsabilidade que os jogadores do São Paulo, quando sobe, têm. As pessoas aqui de Cotia têm a convicção e sabem que assim que eles chegarem no profissional, eles têm que produzir, eles têm que jogar, porque eles têm que ser vendidos. O São Paulo adotou esse tipo de medida que é perigoso. O São Paulo revela 3, 4 jogadores por ano. Beleza, excelente. Tem que vender em 2 anos no máximo para as contas fecharem. Se não, não fecha. O Flamengo e o Palmeiras tiveram 2 presidentes, o Bandeira de Melo no Flamengo e o Paulo Nobre no Palmeiras, que pegaram, fechou a torneirinha de gastos, controlou o time, reestruturou, pagou quem devia, montou uma estrutura de base melhor, e aí eles despontaram. Hoje o Flamengo pode pagar 80 milhões de reais no Pedro, que até 8 meses atrás era reserva do Gabigol, sem problema nenhum. Sem contar quanto o Flamengo também já tinha pago no Gabigol, que era o seu centroavante titular. Hoje eles têm Cebolinha e o Vidal no banco, mais um time estelar em campo. Então o São Paulo, além de uma defasagem da direção, acaba tendo consequentemente uma defasagem no campo que prejudica o desenvolvimento desses garotos. Olha o Danilo. O Danilo, quando subiu, ele não tinha a oportunidade o Danilo do Palmeiras. Ele não teve que já chegar jogando. Sem contar que ele tinha um ótimo time ao redor dele. O que condicionou o menino errar várias vezes, condicionou ele ter experiência, entrar em jogo menor. O Palmeiras no Paulista do ano passado jogou praticamente com o time B e C o tempo todo. Só vai jogar com o time principal o clássico contra o Corinthians e a final. De resto era time B e C praticamente o tempo todo. Colocava um jogador ou outro para poder ganhar ritmo. Então o São Paulo ele tem um problema que no meu entender, e eu acho que quase que unanimemente, começa lá em cima. Lá em cima e vem caindo até chegar nos jogadores. E isso dos jogadores, tanto dos profissionais quanto aqui de Cotia. Eu acho que começa lá em cima e vai escorrendo. Tá bom. Teve um negócio que o Aleph estava falando aí. Boa noite primeiro a todos aí, espero que estejam conseguindo me ouvir. A questão dos jogadores do Palmeiras. Que falaram que os jogadores dos outros times não tiveram a dificuldade que os jogadores de Cotia têm. Eu discordei e dei 2 exemplos no comentário do Patrick de Paula e do Gabriel Menino, que num outro Palmeiras antes do Abel, os dois despontaram, vieram muito bem no Paulistão. O Patrick de Paula bateu o pênalti do título, nossa, o PK, o melhor volante do país, papapá, e caiu, subiu para a cabeça e nunca mais foi o mesmo. Hoje está no Botafogo que tem um time ridículo, ele já é criticado. No Palmeiras ele também era. O Gabriel Menino tá no banco do Palmeiras agora, terceira opção na lateral direita. Vem o Marcos Rocha, o Mike depois do Gabriel Menino, de vez em quando ele joga no meio. Então, tipo, o Palmeiras, antes da era Abel, era uma coisa revelando o jogador, e agora é outra. E o Flamengo a mesma coisa. Ano passado o Rogério falou sobre o Lázaro, que o Lázaro ainda não tinha condicionamento físico, não tinha intensidade para jogar os 90 minutos. E domingo agora surgiu o pessoal tirando sarro da cara do Rogério, que o Rogério falou isso. Só que já faz 1 ano e 6 meses praticamente que o Rogério saiu do Flamengo, e só agora o Lázaro conseguiu ter essa intensidade para jogar. Então
Os dois times agora começaram a ganhar títulos, o Palmeiras bicampeão da América, o Flamengo de 2019 para cá tem 2 títulos brasileiros, uma Libertadores e 3 cariocas ou 2 cariocas. De lá para cá, conforme você vai ganhando títulos, você não precisa nem ter um elenco só com craques ou esse tipo de coisa. O fato de você estar ganhando título, você tira o foco do erro do jogador. No São Paulo não tem isso. O último jogador que o São Paulo vendeu bem foi o Lucas, que coincidentemente foi no ano que o São Paulo ganhou seu último título, em tese relevante, que foi uma Sul-Americana. Então, na época que o São Paulo ganhava títulos, na época que o São Paulo era o São Paulo que a gente conhece, o São Paulo conseguia vender seus jogadores por um grande dinheiro. Um ou outro saíam no final de contrato, que nem aconteceu agora com o Marquinhos ou com o Militão, mas saíam por um valor bom, querendo ou não também, que os caras davam uma compensação financeira. Então, hoje o São Paulo não ganha título e não tem a receita do título. Então, o São Paulo deixou de ganhar o Brasileirão, deixa de levar 50 milhões. São Paulo não ganha uma Libertadores, deixa de ganhar 20 milhões de dólares. Então São Paulo vai perdendo dinheiro nessa brincadeira aí e vai ter que repor com venda de jogador. Há 2 anos atrás, quando o Igor Gomes surgiu, Real Madrid queria ele, outros times da Espanha, algum time da França, e o São Paulo não vendeu. Não, esse cara tá jogando bem, vai valorizar, o São Paulo pode voltar a ganhar alguma coisa, porque de fato o São Paulo, na época que o Igor surgiu, tava dando uma melhorada com o Diniz. Aí tinha o Antony, tinha o Sara, então, 3 jogadores, o Antony foi vendido, o Sara apareceu, então dá pra segurar esses jogadores que, vendemos o Antony, agora tem o Igor Gomes e o Sara, dá pra segurar um pessoal aí, São Paulo vai voltar a melhorar, e aí eu consigo vender por um dinheiro melhor. Não conseguiu, tanto que agora a gente vendeu o Sara por 10 milhões de euros, e se você perguntar pra qualquer torcedor, eles vão falar que foi um valor bom, o que não foi. Se o São Paulo de 2020 pra cá tivesse ganhado aquele Brasileirão, o Sara deveria ter saído por um valor um pouco maior, uns 15, 16 milhões, porque ele seria uma peça fundamental, jovem, em um time campeão. Então eu acho que tem muito disso. O pessoal confunde um pouco a questão do... os caras não têm esse negócio de ter 6 jogadores da base no time. Não tem, porque eles estão ganhando títulos agora. Porque se não tivessem, teriam que estar na mesma forma. O Palmeiras, na época que caiu, tinha muito jogador da base. O goleiro, acho que era Bruno, o goleiro que veio depois. Não lembro o nome do goleiro que veio depois do Marcos. Mas era um goleiro ridículo. Era o Deola e eu acho que era isso, o Deola e o Bruno. Que o Bruno era da base. O Bruno era ridículo. E ele ficou no Palmeiras uns 2 anos, até o Palmeiras ir lá e trazer o Praça. Então, enquanto o time não tem uma sequência de títulos, boa colocações nos campeonatos, vai continuar acontecendo isso, vai continuar acontecendo de jogador da base, fez um jogo bom no Sub-20 no Campeonato Brasileiro, vai subir e vai ter que ser o craque. No Santos tá acontecendo isso. O Marcos Leonardo agora tá tendo que decidir tudo lá, porque se não for ele vai ser quem? Então, tem muita inversão de valores. O que o Aleph falou tá correto. A direção do São Paulo parou de priorizar algumas coisas, perdeu pontos em campeonatos, perdeu campeonatos por esse mau planejamento e tá queimando muito o jogador. Então, a gente tem que olhar cada caso no seu caso e não podemos comparar a nossa base com outras bases, a forma que a gente usa com a forma que eles usam, porque eles estão em momentos diferentes da gente. Mas, na minha opinião, o que comprova o ponto do Aleph é meio que a carreira do Brenner em si. Se você lembrar bem, eu não lembro exatamente o ano que ele subiu, mas ele meio que queimou uma fase. Acho que foi o Sub-20, ele não chegou a jogar no Sub-20, ele foi do Sub-17 direto pro profissional. E o jeito que ele subiu, que subiram ele, é basicamente o que o Aleph estava dizendo sobre o São Paulo não saber trabalhar. Tanto que depois que ele foi emprestado e voltou, ele conseguiu deslanchar, ele e o Luciano fizeram aquele tanto de gol em 2020. E o São Paulo conseguiu vender ele. Agora o Aleph quer continuar falando aí? Pode falar, Aleph. Eu só quero só ressaltar um ponto, que o Rob Show, de maneira geral, ele não tá errado, de fato. Só que ele citou, por exemplo, o Gabriel Menino e o PK. Eles são a prova do que eu disse, que quando você queima as etapas, isso acontece. Eles, basicamente, foram os primeiros da base do Palmeiras a subir dessa nova geração da base do Palmeiras.
Eles foram os primeiros a ser aproveitados com a nova estrutura, eles foram os primeiros a subir para o profissional de fato. Acho até que eles vieram pouco tempo depois do Gabriel Jesus, né? Exatamente, é isso. Então, no caso, o Jesus, ele vem primeiro, explode, é vendido para o City, e aí eles pensam, putz, quem que são os dois próximos? O Menino e o PK. Nisso que eles sobem, a cabeça vira. Hoje o Menino já tá melhor, tá jogando como volante, o Abel acreditou nele, impediu dele ser vendido, mas eu acho que tem essa questão. Foi queimado algumas etapas, e o PK e o Menino quase se queimaram com isso. Agora tá acontecendo com o Wesley, por exemplo. Não, com Wesley não, minto, com um jogador que foi vendido agora. Com o Verón. Com o Verón. Ele teve, teoricamente, 2 acidentes domésticos que machucou o pé dele, que ele teve que tomar pontos. Teve o vazamento do vídeo dele antes do jogo da Copa do Brasil. Então, e olha que o Palmeiras estava tendo paciência, cuidado, para poder ajustar ele. E quanto ao valor da venda do Sara, realmente, se você para pensar, foi um valor relativamente baixo, putz, 10 milhões de dólares. Só que a gente tem que prestar atenção em outra coisa, política e economia. O dólar tá valendo quase 6 aqui no Brasil. Então vai para 60 milhões de reais. E isso, de qualquer forma, influencia. Tanto que, se o Antony fosse vendido agora nessa janela, São Paulo não precisaria nem mais vender nenhum jogador. Porque com o valor que o São Paulo tem da venda futura e o mecanismo de clube formador, o São Paulo ia ganhar uma nota. Na verdade, o grande problema é usar a base para compensar a falta de título. É ganhar dinheiro com os jogadores, né? Então você acaba apressando a subida de alguns jogadores que não deveriam. Você não empresta alguns jogadores que poderiam dar um lucro futuro. O exemplo do Brenner é perfeito. E você acaba queimando um jogador que pode ser bom no futuro. O Pedrinho é um exemplo disso. A torcida já tá querendo matar. O Pedrinho, pior partida da vida dele. Porra, o cara entrou no jogo contra um Flamengo com o elenco do Flamengo muito melhor. Ele entrou quando o Flamengo já tinha feito as alterações, que entrou o Gabigol, entrou os caras lá. Rodriguinho, né? O Rodriguinho, perdão. E aí a torcida já começa a queimar o jogador antes da hora, né? Então esse desespero para fazer o jogador render e até para uma venda futura acaba, às vezes, queimando vários jogadores que têm um futuro promissor. Então, agora, quem quer complementar mais alguma coisa aí? Eu vou só dar uma pequena complementada e a gente passa pro pré-jogo do Ceará pra gente finalizar depois. É o seguinte. Então a gente tá num dilema, né? Pelo que eu ouvi aqui. Porque qual que é a escapatória para você sair desse ciclo vicioso, né? Você não tem dinheiro, você sobe jogador da base. Você sobe jogador da base que não tá pronto, o jogador da base vai mal, a torcida queima, ele não joga bem, e daí você perde valor de mercado pelo jogador. Qual que como que a gente pode sair disso? Eu não vejo outra opção. Na verdade, há duas opções. Uma, ou você vai no Paysandu e contrata o Joãozinho, né, que de 26 anos, é mais experiente que os jogadores da base, né, mas também não vai render nada. Ou você vai ter que gastar com o jogador pronto. Aí você gasta com o jogador pronto, você endivida o clube, né, de um clube que já está endividado. Então tem como sair dessa situação? Sinceramente, eu acho que não. O São Paulo não faz isso porque, digamos assim, porque ele quer fazer. Faz isso porque ele é obrigado a fazer isso, né? Não tem outra maneira dele escapar. Quando o Crespo chegou no documentário do Paulista, o Muricy fala: a gente escolheu o técnico dizendo pra ele: olha, você tem isso aqui de elenco e a sua obrigação, você tem que aceitar a base. Você não tem como fugir disso. O Crespo chegou sabendo disso, certo? E muitos jogadores da base cresceram com o Crespo por causa disso. A gente não pode esquecer que o Wellington foi lançado numa partida contra o Racing, fora de casa. Jogou bem, né? O Luan cresceu muito de produção com o Crespo também. Então é um ciclo que eu não vejo como ele termina, a não ser que você mude o planejamento que você tem. Falou assim, putz, a gente vai gastar, fazer igual o Corinthians faz, por exemplo.
ou a gente vai encolher o clube o máximo possível, como o Flamengo fez, né? E vai brigar para não cair todo ano, por 5 anos seguidos até o clube voltar, tiver com as contas equilibradas, como o Santos está fazendo, por exemplo. Então eu acho que esse ciclo vicioso não tem muita escapatória. Se alguém quiser opinar sobre uma maneira de fazer isso, esse ciclo acabar de terminar, eu gostaria muito de ouvir, que eu estou curioso também. Pô, a forma que eu vejo pra isso é simples. O mal do São Paulo nesses últimos anos foi tentar brigar por coisas que o São Paulo não conseguiria ganhar, pô. Você pega aí, em 2020, alguém acreditava no Brasileirão na primeira rodada? Não. Ninguém Provavelmente acreditava. não. Ninguém acreditava. O Diniz fez o time melhorar, e lá na 30ª rodada, provavelmente todo mundo falou, pô, tem que ganhar. Aí o time perdeu, começou a perder, e não ganhou, e ficou em quarto, quinto lugar, que era o planejamento do ano. Só que a torcida não lembra disso. Ninguém lembra que lá em janeiro, quando fizeram o planejamento, era pra gente ir pra Libertadores direto. O Diniz se fudeu, caiu, já era, veio o Crespo. Quando o Crespo veio, o planejamento do São Paulo era coisa de maluco. O Crespo os caras não tiveram pré-temporada, porque o São Paulo tinha que ganhar a todo custo um Paulistão. Aí depois queriam que ele fosse bem numa Libertadores contra, tipo, times que estavam melhores preparados, tinham elencos melhores e estavam descansados, porque, pô, a gente pegou o Palmeiras nas quartas e, como o Aleph falou, o Palmeiras usou o time B e C o Paulistão inteiro. Só foi usar o time titular no derby e depois na final. E mesmo assim, quase teve chance de ser campeão também contra o São Paulo. Não fez o dever de casa, o São Paulo foi lá e ganhou no Morumbi, que também era obrigação nossa por ter sacrificado uma pré-temporada. E dali pra frente, agora em 2021 foi com o Crespo, pô, os caras queriam, pô, vamos vir com tudo, vamos ganhar a Libertadores, não ganhou a Libertadores, ganhou um Paulistão, e sacrificou tudo pra tentar ganhar uma Libertadores, que esqueceu no Brasileirão. Que veio o Rogério, teve que salvar toda aquela ladainha de salvar um time que tava quase caindo, papapá, e ele vai usar isso até hoje. Toda vez que o São Paulo tiver na merda, o Rogério Ceni vai falar, não, que ano passado tava pior. Esse ano, o foco do São Paulo deveria, e eu espero que seja daqui pra frente, ganhar uma Sul-Americana. Porque a gente tem chance de ganhar do Flamengo numa semifinal? Eu acho difícil. O São Paulo hoje tô vendo que os times estão jogando. O São Paulo consegue ganhar de um Furacão com o time titular em 2 jogos lá e aqui? Eu também acho difícil. Se pegar na final um Corinthians, pô, o Marcos Vinícius falou, o Corinthians não joga bola. Mas tem sorte, pô. Tem jogadores mais experientes. Eles não vão precisar correr que nem a gente vai correr os 2 jogos. Se eles acharem um gol que nem eles sempre acham, eles são campeões. O São Paulo tem time pra ganhar do Fluminense do Diniz hoje? Não tem como. O Fluminense do Diniz hoje é o segundo melhor time em questão de bola jogada no país. Então, se o São Paulo focar um título que dá pra ganhar, e fizer isso no ano que vem, no próximo ano, focar em coisas que dá pra ganhar, o São Paulo vai ganhar títulos, vai valorizar seu elenco, vai conseguir vender melhor seus jogadores, e pô, em algum momento o São Paulo vai abrir o olho e falar, opa, eu não preciso mais me contentar com pouco para valorizar o jogador. Agora eu posso manter esse moleque aqui que é bom de bola, posso manter ele até o final do ano para tentar ganhar algo grande. E lá em janeiro que vem eu vendo ele. Porque se for continuar do jeito que o Marcos está falando, nesse ciclo vicioso, pô, não, vamos tentar ganhar um Brasileirão, vamos tentar ganhar a Copa do Brasil, chega numa semi, perde, chega na 30ª rodada do Brasileirão, tá lutando para não cair, aí o meu melhor jogador da base tem que ser vendido por 8 milhões de euros, porque senão eu não consigo fechar a conta do ano, e vai ficar se repetindo, vai se repetindo. Aí no ano que vem, pô, o moleque da base não dá pra ganhar Brasileirão, vamos vender esse moleque da base e vamos trazer o fulano que tá lá na China pra ganhar 900 mil por mês, que ele vai garantir o título brasileiro pra gente esse ano. E não vai garantir. Olha o Éder aí no banco, olha o Hernanes em 2018, foi 2018 que ele voltou, 2018, 2019 que ele voltou. Olha tantos outros, o Pato que veio da China ganhando uma fortuna. Pô, se a gente não quebrar essa roda, não olhar pro São Paulo hoje e entender que o São Paulo não é mais o São Paulo de 2008, o São Paulo vai continuar nessa.
E essa é a minha forma de ver o São Paulo saindo desse ciclo. É o São Paulo entendendo essa situação, se contentando com coisas menores, mas que de alguma forma são grandes. Porque, pô, você ganhar um título sul-americano não é pouca coisa. É o 13º título internacional do clube, provavelmente pode ser, no caso, se ganhar, né? Então, pô, não são, são coisas pequenas, mas que pro São Paulo hoje são coisas enormes, que podem abrir portas gigantes pra gente. Só vejo essa forma de São Paulo sair desse ciclo. Eu concordo. É planejamento a longo prazo. É exatamente isso. Organizar as contas, entender que hoje o São Paulo não tem condições de bater de frente com Palmeiras, Galo e Flamengo. Isso não impede do São Paulo ganhar jogos contra esse time, como de fato o São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras, sempre foi. Desde que o Abel entrou, é o único time que incomoda o palmeirense, é o São Paulo. Contra o Flamengo, ok, nesses últimos tempos não tem feito muita coisa, e contra o Galo é sempre um jogo equilibrado. Então acho que assim, o São Paulo ele não tem condições de bater de frente para poder ganhar, mas o São Paulo pode e tem condições, por exemplo, de fazer o que o Atlético Paranaense fez, já que não quer fazer um desmanche no time. É bem verdade que é um time com menor relevância, é um time com torcida menor, é um time que tá numa posição que favorece esse tipo de coisa. Montar times medianos para bons e lutar por uma Sul-Americana, num G6 e aos poucos galgar esse espaço entre os maiores e depois pensar em bater de frente com esse time. O São Paulo está tentando, não está tentando fazer o meio termo, está fazendo um meio termo entre o que o Corinthians está fazendo e o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram. E quando você fica em cima do muro, você não faz nenhuma das duas coisas. Que é isso que está acontecendo com o São Paulo praticamente desde 2012. Que é montar time competitivo para poder fechar a conta. Tá vendendo jogador e não tá saindo do lugar. Pô, é exatamente isso. Se você for pegar o Flamengo antes de virar essa máquina, não tô nem dizendo daquele período lá que o Bandeira de Melo abriu mão de ter um time competitivo de fato. Eu tô dizendo na reta final mesmo, ali, que tinha um Everton Ribeiro, um Diego. Pô, eles viram, pô, tenho 2 craques aqui de bola, tenho 2 bons jogadores, tenho um resto de um elenco que dá pra compor, dá pra disputar alguma coisa, mas eu não tenho um time pra ganhar um Brasileirão, eu não tenho um time pra ganhar uma Copa do Brasil. E mesmo assim chegaram em finais de Copa do Brasil. O que eles fizeram? Focaram na sua. O Flamengo perdeu uma final de Sul-Americana pro Independente, pô. Ou foi pro Independente. Pô, então, do Martim Benítez na época. Então, tipo, o Flamengo abriu o olho, falou, ó, a gente já tá melhor economicamente, mas ainda não tem um elenco pra tal coisa. Vamos focar nisso aqui, que isso aqui dá. No final não deu. Mas se tivesse ganhado, teria coroado um planejamento perfeito. Que o Flamengo economizou. E esse economizar do Flamengo não foi vender jogadores da sua base. Você pode ver que as vendas do Flamengo vieram depois disso, pô, vieram na época que o clube já era alguma coisa. Na hora que o time voltou a vencer, chegar em final de Sul-Americana, Copa do Brasil, foram lá e venderam o Vinícius Júnior. Quando o Flamengo estava melhorando, disputando o Brasileirão, foram lá e venderam o Paquetá. Quando o Flamengo do Jorge Jesus começou a jogar bola, foram lá e venderam o Renier. Então, o planejamento, voltar a ter a visão do seu time hoje, entender o que dá para disputar e o que não dá, potencializar seus jogadores nesses campeonatos que dá para ganhar, você consegue fazer vendas melhores e sair desse ciclo vicioso. O Flamengo hoje é o que é, porque em algum momento da sua história alguém parou e falou, pô, não somos mais aquele Flamengo que ganhou o Brasileirão, já não somos mais aquele Flamengo do Zico que tinha os melhores jogadores. Então vamos com calma, vamos melhorar isso aqui. A gente ainda é a maior torcida do país. Então vamos a isso para melhorar o nosso caixa, para dar uma mantida, vamos manter alguns jogadores, vamos contratar um ou outro e vamos tentar alguma coisa que dá. Porque o Brasileirão hoje não é realidade pra gente. Se o São Paulo fizer isso em algum momento, se o Ceni parar pra pensar e falar, pô, já não tenho mais chance no Brasileirão. A Copa do Brasil ainda tem uma chance pequena. E o único lugar que eu tenho certeza que eu consigo bater de frente com todo mundo é a Sul-Americana, eu vou apostar na Sul-Americana. Se ele fizer isso, no final do ano São Paulo pode sair com... Não sei qual que é o valor da premiação da Sul-Americana, mas se eu conseguir sair com um valor em caixa, já tô salvo, já tô feito.
Porque, pô, no ano que vem, ninguém vai lembrar do São Paulo finalista de uma Copa do Brasil. Mas todo mundo pode se lembrar do São Paulo campeão da Sul-Americana. Na hora de contratar, o clube estrangeiro vai olhar e vai falar, pô, esses caras ganharam o campeonato ano passado, esse moleque aqui, ó, teve tanta assistência, tanto desarme, tanto gol. E é isso, vamos levar esse moleque, conseguiu um título. Se ele fez isso lá com aquele time ruim, por que ele não pode fazer isso com o nosso time aqui que tá melhorzinho? Então, pô, é parar pra pensar e olhar a realidade do clube hoje. E o São Paulo não faz isso desde 2012. Enfim, vamos pro pré-jogo contra o Ceará para finalizar. Alguém, você só quer falar o palpite? Vocês que sabem, quiser começar, Marcos. Bom, eu vou só destacar aqui a escalação que eu acho que será usada, tá? Eu acho que o São Paulo vai com o mesmíssimo time da primeira partida, com exceção do Patrick, que talvez entre pra tentar dar uma cara diferente pro São Paulo, porque afinal é o time que o Rogério entrou contra o Palmeiras. Tirando isso, eu acho que ele vai ser, assim, bem conservador na escalação. Acho que não vai ter invenção, não vai ter nada diferente do que a gente está acostumado, e o time vai pro tudo ou nada. E aí, Chico, o que você acha do jogo? Acho que vai ser isso. E o Chico, o que ele tem pra dizer? Eu acho que entra mais ou menos como o Marcos disse mesmo. Eu gostaria de um time que saísse mais pro jogo, principalmente porque é o Ceará que vai ter que propor o jogo, porque precisa da vitória, mas o Rogério não deve fugir do que ele costuma trazer, não. Aleph, o que você espera pro jogo? Eu tenho basicamente a mesma opinião. Eu acho que o São Paulo não vai esperar tanto o jogo, porque obviamente a gente não vai para trocação franca, porque o gramado é ruim, eles estão habituados, o ambiente vai ser hostil, então acho que o São Paulo vai tentar dar uma segurada nesses 15 minutos iniciais de blitz que esses times tendem a fazer quando estão quando estão atrás do placar. Depois E você? Oi? Pode continuar. E aí eu acho que o São Paulo vai fazer isso. Vai dar uma segurada numa blitz de 15 minutos ali, depois vai colocar a bola no chão e vai realmente tomar conta do jogo. E você? Oi? Pode falar. Não, é basicamente isso. Eu acho que talvez o São Paulo poderia pensar com carinho em colocar talvez alguém com mais velocidade, por exemplo, tirar o Nestor, que não vem bem em alguns jogos. Eu acho que o Gomes jogou os 3 últimos jogos abaixo, mas vinha bem, então eu não vou pedir a saída dele agora, mas se saísse, entenderia. Por exemplo, sair os dois para a entrada do Nicão e do Galopo, entenderia. Acho que inclusive que você deveria colocar um desses para o São Paulo ter um pouco mais de criação, mas acho que realmente o São Paulo vai acabar optando pelo mesmo estilo de jogo e vai encarar o Ceará assim. E você, Rob Show, que entrou no áudio? Pode me chamar de José ou o Robson, tanto faz. Deixa eu falar. Eu concordo com o que todo mundo aqui falou, só que eu imagino que o Rogério deveria, no primeiro tempo, sair já com o Reinaldo. Porque eu vejo assim, no primeiro tempo o Ceará vai vir com tudo, tentando acabar com a vantagem, e o São Paulo vai ter espaço. Eu particularmente gosto mais do Wellington como jogador, como um jogador mais completo, só que eu entendo que o Wellington peca muito na fase ofensiva. O São Paulo vai ter alguns espaços nesse primeiro tempo, o Ceará tentando atacar. Por esse motivo eu iria com o Reinaldo para tentar uma bola cruzada, um chute de fora da área, um contra-ataque, algo do tipo. E o que o Aleph falou para mim é perfeito. Eu sacaria ou o Nestor ou o Igor Gomes e utilizaria ou o Galopo ou o Nicão. Ou o Patrick, que agora tá voltando também. Porque o São Paulo, nos últimos jogos, o São Paulo foi com o time titular, o São Paulo perdeu muito jogo no meio de campo. Por mais que a gente tenha ganhado do América e do Ceará, que foram os 2 últimos jogos com o time titular, o São Paulo sofreu muito em criação. Porque o Igor Gomes faz aquele jogo sujo, como diz o Rogério, se matando para atacar e defender, e o Nestor só ataca, mas você não vê o Nestor fazendo uma movimentação, um passe diferente, uma finalização com uma qualidade melhor. Então, por esse motivo, eu sacaria um dos dois, focaria mais nesse jogo de transição, nesse jogo de contra-ataque,
e tentaria ampliar no segundo, defender no primeiro tempo para não tomar um gol, e da mesma forma tentaria ampliar a vantagem no contra-ataque. Porque se você faz 1-0 já no primeiro tempo também, o Ceará não ia ter força para voltar no segundo tempo e fazer 2 gols no São Paulo e forçar uma penalidade. Então, concordo com o que todos falaram e ressalto esses 2 pontos. Eu não diria isso, hein? Se tratando do São Paulo Futebol Clube, dá pra esperar qualquer coisa de ruim. Enfim, mas aí o problema não é o Ceará, o problema é o próprio São Paulo. E ele falou que acha que o São Paulo não, que o Ceará não conseguiria, não que o São Paulo não teria capacidade de entregar o jogo. Ah, não. Capacidade de entregar o jogo, São Paulo tem contra qualquer adversário em qualquer circunstância. Isso aí não tem como. Se você olhar o retrospecto recente do São Paulo, você pode esperar tudo de ruim do São Paulo. Então vamos pros palpites, rapaziada, já para ir finalizando. Marcos, qual vai ser o seu placar? Olha, o que eu quero. O que eu quero. 1-0 São Paulo. O que eu acho que vai acontecer? 2-0 Ceará. Me desculpem, mas terei que opinar com a razão. Terei que opinar com a razão, não tem como. Eu não posso ir contra a minha parte racional. Desculpa. Se você pegar o jogo do Ceará sábado agora contra o Botafogo, dá pra esperar um atropelo do São Paulo. Se o São Paulo fizer um jogo de qualidade. Mas já vou atropelar os outros dois, eu já tô com o microfone aberto aqui. Eu espero 1-0 do São Paulo também, nesse esquema que eu falei, e já era. Depois jogando pra se defender e não tomar nenhum gol. Aleph. Eu acho que vai ser 2-0, 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo, o São Paulo abre o placar, o Ceará empata, a gente vai ficar em choque. Meu Deus do céu, o São Paulo vai entregar mais uma classificação. E depois dos 30 do segundo tempo, São Paulo fecha o caixão e a gente vai dormir feliz. Chico, pode ir aí. Eu sou otimista, cara. Eu acredito numa boa partida do São Paulo com uma vitória de 2-0. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, vamos finalizar e veremos, né? Estaremos aqui no futuro para avaliar aí quem que acertou e como é que foi o jogo. Então, eu vou cravar aqui, hein, só uma vez. Escutem bem, vai ficar 2-2 esse jogo. Ceará vai abrir 2-0 e São Paulo heroicamente vai buscar um empate. E é isso. Tem um coração pra isso não, Heller. Pelo amor de Deus, tem um coração pra isso não. Eu não aguento não, já não basta o jogo do Palmeiras. Vai ser assim. Meu medo em relação ao São Paulo é as substituições no segundo tempo. Porque o Rogério tá inventando de colocar tipo o Galopo, que é contratação, o Nicão, em momentos que o time já tá desgastado. E esses caras são caras que gostam de times com mais velocidade, que vão mais pra cima. Então meu medo é nesse caso. Só vocês estão aí, todo mundo pessimista, um outro otimista. Meu medo é só nisso, porque se o São Paulo tomar um 2-0 e o Rogério manter a linha de raciocínio dele nas substituições, eu acho bem improvável o São Paulo buscar pelo menos buscar o 2-2. O 2-1 até é provável, mas o 2-2 eu acho bem improvável. É isso, rapaziada. Quer completar, Marco, já pra mim finalizando? Pênalti eu não vejo. Se for pros pênaltis, eu desligo aqui e falo só no outro dia que eu vou saber. Se perdeu, você ganhou. Pênalti eu não assisto, não. Minha emoção vai ficar só no jogo mesmo. Então é isso, rapaziada. Quem acompanha até aqui, o que eu acho impossível, muito obrigado. Esse foi o episódio 4 do nosso podcast. Se você está vendo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário aí, que é sempre bem-vindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, já segue o nosso perfil aí, compartilhe também. E ouçam o Dicecast do nosso amigo Chico aí, que você vai gostar muito. Eu estava ouvindo aqui no meu tempo livre, eu amei. Se para quem foi de aquele podcast mais nerd, assim, comentário sobre filme, é um ótimo conteúdo. E é isso, rapaziada. Quero agradecer a todos que participaram aqui hoje. O Rob Show, o Marcos, o Chico, o Aleph. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Fiquem com Deus. E torçam para que o preço do corote abaixe de novo. É isso, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Acabar o jovem que aumentou o preço do corote. O jovem começou a gastar no corote e ferrou a gente que é velho. Então, isso. Falou, galera. Muito obrigado. Falou, galera. Até a próxima. E tchau. Tchau. Valeu, gente. Falou, gente. Falou. Muito